Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre uma empresa que é muito mais do que um posto de gasolina, um posto de combustível. Muita gente acha que esse segmento está morto ou não é de muito interesse, mas eu vou mostrar para vocês como a Vibra Energia é uma empresa interessante. Vamos lá? Bom, um pequeno histórico aqui sobre a empresa é que se a gente for olhar em relação ali ao seu IPO, ele aconteceu lá em 2017, quando teve um preço ali na casa dos seus R$ 16. A partir daí, tiveram dois follow-ons, duas ofertas subsequentes de ações no mercado, precificado em torno de R$ 24 em 2019 e mais recentemente em 2021, no preço de R$ 26. Então, de lá para cá, deixou de ser um braço da Petrobras, foi privatizada e cada vez mais a Petrobras saiu dessa empresa. Hoje ela é um excelente case do que uma empresa estatal consegue se transformar enquanto empresa privada. Bom, mas muita gente entende ou acredita que só serve como posto de gasolina, vendendo diesel, etanol, gás natural veicular, ou até a questão do lubrificante, o Lubramax, né, que é famoso, e aquelas lojas de conveniência, o BR Mania. Só que vai um pouquinho além disso. Hoje, pensando no aspecto da aviação, de cada 10 voos domésticos, 8 são abastecidos com o combustível comercializado pela Vibra. Isso tem uma relevância muito importante, pensando que o Brasil é um país de dimensões continentais. E também eles atuam em outros segmentos diretamente com as empresas, no setor da indústria, com vários tipos de combustíveis, o coque, óleo diesel, a questão de lubrificante, solvente, enxofre, etc. Também para das locomotivas, a parte ferroviária, naval, né, e também para o agronegócio, que continua há quase 500 anos ou até mais sendo o carro-chefe do nosso país. Então, ela não é segmentada apenas naquele posto, que é aqueles 8.000 postos distribuídos pelo Brasil. Ela também vai ter ali uma distribuição geográfica bem interessante, praticamente em todas as regiões, tanto na parte de distribuição de combustível, quanto na questão de abastecimento das aeronaves. Então, não é uma empresa regionalizada, ela tem uma amplitude nacional e, portanto, ela consegue aproveitar de cada região daquilo que ela consegue oferecer de melhor em termos de oportunidade. E é claro, quando a gente pensa em negócios, seja indústria, seja agronegócio, seja comércio, seja o que for, meio urbano, meio rural, a Vibra ela tem uma participação porque ela atua na logística. E o nosso país é muito precário nisso. É só você pensar um pouquinho. Olha a nossa malha rodoviária como ela é gigantesca. Nós tivemos, não faz muito tempo, a greve dos caminhoneiros. E lembra daquele estrago que causou na nossa economia? Na nossa sociedade, quanto que ela ficou abalada? Então, nós somos muito dependentes da logística. E a Vibra está bem posicionada nisso. Quando a gente olha o que era uma empresa estatal, no final ali de 2017, onde ela começou o seu processo de privatização, o seu IPO, até 2021, quando ela já estava completamente privatizada, a gente percebe que o EBITDA, que em linhas gerais seria como se fosse o desempenho operacional da empresa, saiu ali de uma métrica de R$ 71 por metro cúbico, que é assim que eles fazem a mensuração nessa empresa, e foi ali para casa dos 160. Então, mais do que dobrou o seu desempenho operacional, estatal, privada. Olha como que melhorou. Além disso, as despesas operacionais, as despesas que tem para manter uma empresa dessa, saíram ali de quase R$ 100 por metro cúbico e caíram na casa dos seus 60 a R$ 64. Uma redução de despesas de aproximadamente 35% a 40%. E o market share, a fatia do mercado, se manteve praticamente estável ao longo desses anos, girando ali em torno de 30%. Então, dobrou o seu resultado e diminuiu o seu custo pela metade, praticamente. Então, é interessante ver que isso aqui é um case de sucesso. A gente enxerga que uma máquina pública ela consegue ser enxugada e ela consegue se tornar extremamente eficiente naquilo que ela faz. Mas como é que a Vibra está se posicionando em relação à mudança do mundo? Porque a gente vê cada vez mais, ainda mais com a guerra da Ucrânia, um questionamento em relação ao uso de combustíveis fósseis e fontes alternativas de energia. Um estudo internacional mostra que ali na casa dos seus anos 2000, a dependência, o consumo de energia de combustível fóssil girava em torno de 54% a 55%. E até 2040, há uma expectativa de que isso caia ali para casa dos seus 40%. Continua sendo muito preponderante, sem dúvida nenhuma. Mas perceba aqui que a fonte da eletricidade, como ela cresce de 16%
está quase 32%, então dobra a sua participação nesse consumo de energia, nesse padrão de consumo. Fora a questão de biocombustível e também de gás natural. E a Vibra também está trabalhando nesse reposicionamento global, através ali do fortalecimento daquilo que eles já são bons, mas buscando outras alternativas e também, por que não, algo que ainda precisa ser estudado, como hidrogênio e células, combustíveis e outras soluções para a mobilidade. Então, a gente enxerga cada vez mais que o posto de gasolina começa a ser agora uma multiplataforma de energia. E como é que ela está fazendo esse reposicionamento? Claro, melhorando naquilo que ela já é boa, tentando fazer cada vez mais parcerias com empresas chaves nos seus segmentos específicos. A Copersucar tentando cada vez mais ser uma referência nacional, e acredito que atualmente eles já sejam. Tem uma entrevista recente do CEO da empresa conversando sobre essas joint ventures, essas parcerias, e mostrando que hoje eles já são os maiores comercializadores de etanol no Brasil. Além disso, fizeram uma parceria com as lojas americanas para que o BR Mania, aqueles centros de conveniência, sejam geridos e seja colocada a expertise das lojas americanas na questão do varejo, para que a Vibra fique focada na distribuição e comercialização de combustíveis e as lojas americanas assumam cada vez mais uma responsabilidade nessa questão do varejo, juntando as duas forças num sentido de sinergia. Fora a questão do vínculo com a Comerc, com a ZEG e com a EZVolt, aumentando ali algumas soluções para energias e serviços, claro, na mudança do comportamento do consumo brasileiro, aumentando ali a exposição ao biometano e essa questão dos eletropostos. A gente sabe que hoje ter um carro elétrico ainda é muito caro para o brasileiro, mas é uma tendência mundial. Quanto mais se desenvolve isso, maior a tendência de a gente utilizar esse tipo de meio de transporte. Com essas implementações, essas pesquisas e parcerias, eles não têm um guidance bem definido, estabelecido, mas eles têm uma expectativa de aumentar a receita em 30% e o EBITDA na casa dos seus 50% de crescimento. Lembrando que também eles partem da premissa que a comercialização de energia tende a ser até 4 vezes maior em 2030. Agora, em relação aos dividendos, a gente tem que prestar muita atenção no payout. Payout, de novo, é aquela parcela dos lucros que a empresa distribui para os seus acionistas. 2018, 2019 e 2020 girou ali na casa dos seus 50%. Veio a pandemia, veio aquele impacto muito forte e caiu o ano passado quase para o mínimo regulatório, que são os 25%, e atualmente um valor muito irrisório para 2022. Significa que a empresa deixou de ser rentável? Significa que a empresa vai morrer? Claro que não. Nós temos movimentos, né, alguns movimentos especulativos e alguns pontos importantes que a gente passa ao longo da nossa história. Mas não significa que a empresa morreu. Ela está se reposicionando e vai distribuir dividendos quando tiver uma situação adequada para isso. Um dos motivos, por exemplo, da gente enxergar que as ações da Vibra tenham mostrado um desempenho em termos de cotação muito desinteressante, elas caíram por volta aí no último ano na casa dos seus 40%, entre várias questões, a guerra da Ucrânia, a crise econômica mundial que vai chegar no Brasil. Nós temos o ano eleitoral, né, aquelas questões políticas pontuais no nosso país, envolvendo muita polêmica em cima do petróleo, que ainda é um carro-chefe da Vibra, mas também alguns fundos muito importantes, como o fundo Samambaia, ali do Ronaldo César Coelho, que é, curiosamente, né, irmão do Arnaldo César Coelho, mas uma figura muito conhecida entre os brasileiros. Aqui em vermelho o Arnaldo, em amarelo o Ronaldo. Eles tiveram que fazer uma venda de uma posição muito grande de Vibra por conta das suas operações a termo e tiveram que pagar ali na casa de R$1 bilhão. Mas é um movimento de fundos e fundos conseguem sim no Brasil, por ser um mercado muito pequeno, movimentar as ações para cima e para baixo. Mas, de novo, esse movimento de curto prazo não reflete uma perda da eficiência da empresa. Quando a gente aplica a estratégia do AGF, a gente pode pegar tanto o dividend yield histórico, né, de 5, 6 anos, quanto uma pequena projeção, que é uma expectativa. Nesse caso aqui, desse vídeo, eu vou usar o histórico para vocês entenderem um pouquinho mais da estratégia AGF, porque tem essas duas possibilidades de visão, uma mais conservadora e uma um pouquinho mais arrojada, mais agressiva. Se você for pegar os últimos 5 anos, a gente tem uma média de 1,43 de dividendo por ação por ano. Na hora que você coloca isso como mínimo para você poder investir na empresa, considerando, é claro, que o passado vai repetir o futuro, sabemos que isso não é regra, tá? Não é regra, mas serve como baliza para a gente tomar uma decisão de investimento. Se a gente fosse esperar uma rentabilidade de 6%,
que é o mínimo preconizado pelo Barsi, nós teríamos aí R$ 23, por volta de R$ 23 a R$ 24 para pagar no máximo. Você pega o 43 e divide por 6%. Se você for um pouco mais exigente e você desejar esperar ali uma rentabilidade de 8%, 1,43 dividido por 8%, você pagaria no máximo R$ 17,87. E se a gente for ter um pouquinho mais exigente ainda, e a gente desejasse uns 10%, pagaria no máximo R$ 14,30. Hoje, pela cotação de hoje, julho de 2022, está girando em torno ali de seus R$ 16. Então, pegando a média de 1,43 e dividindo pelo preço atual, a gente esperaria um pagamento ali, um dividend yield de 8,86%. E está maravilhoso, tá? Porque você não está comprando o dividendo atual apenas de quase 9%. Você está comprando no longo prazo. Pensando que o payout da empresa tende a aumentar e que a gente tende a passar por um momento de crescimento, eventualmente, a gente não vai ficar em crise e não desejamos que nós veremos uma Argentina da vida, você vai ter um crescimento no setor de logística. E essa rentabilidade, ela tende a aumentar, tende a voltar ali para valores interessantes. Então, esse yield de 8,86 tende a aumentar naturalmente. Então, a grande ponto aqui não é fazer recomendação de compra nem de venda, eu não posso e não quero fazer isso, mas eu queria mostrar para vocês uma empresa que não está sendo tão citada na internet e que apresenta assim, uma posição muito estratégica no nosso país. Logística, petróleo, fontes renováveis, um posicionamento mais adiantado em relação à nossa mudança do padrão de consumo. A Vibra está muito bem organizada e ela já é gigante. Quase 30% desse segmento do nosso país está na mão da Vibra. Quem nunca passou de carro e abasteceu nas suas viagens, seja da infância, da adolescência, até da fase adulta, por um posto BR, que tende cada vez mais a mudar um pouquinho o seu logotipo para a Vibra. Mas acho que é interessante a gente discutir sobre isso. Se você está gostando do conteúdo, compartilha com seus amigos, deixa o seu like, se inscreve no canal e caso você já invista na Vibra, comenta aí se você gosta, se você não gosta e se você não investe também, por que você não investe. Beleza? Até o próximo vídeo.